neste exercício de fraternidade, sendo auxiliados e auxiliando. Nós vamos exercitando a essência do amor, essa força que nos sustenta, essa força que sustenta o universo, da qual João disse que Deus é o próprio amor. Abençoa-nos, Senhor, durante todos esses instantes e permaneça em nossos corações, nos aclareando, nos incentivando e aumentando a nossa fé. Fica conosco, não somente hoje, Senhor, mas por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, boa noite a todos que estão aí, Tereza, Jurema, Ferreira, Miraci, Conceição Barreto, os amigos já do nosso estudo, Tereza, do Vale da Vida. Boa noite mais uma vez a Roberto Sabadini, nossa gratidão, em nome do Centro Espírita Raio de Luz. O tema do capítulo, no capítulo 7, é da bicorporeidade e da transfiguração. A proposta que fizemos em nome do Raio de Luz a Roberto é que ele trabalhe em 2 temas, ou seja, 2 dias, né? 2 dias, aliás. O tema bicorporeidade. Outro facilitador vai explicar sobre a transfiguração. Então, peço aos amigos para ficarem atentos, né? Para que quando fizer perguntas, não façam perguntas sobre transfiguração. Façam sobre o que Roberto explanar. Roberto, com você. Muito obrigado, meu amigo Mário, Mateus, a Tereza, Iraci, Josélio, todos os que estão aqui presentes. É sempre uma grata satisfação, dentro do Espiritismo, que essa doutrina consoladora e que consola esclarecendo, com as suas bases científicas, a sua contextualização filosófica e o principal, que é a consequência ético-moral nas nossas vidas. Para que estudamos o livro dos Espíritos? Para que estudamos o livro dos Médiuns? Para conhecermos a nós mesmos. Não tem outro propósito. Vamos citar exemplos dos Espíritos, de seres humanos como nós, aqui no processo da evolução, com algumas peculiaridades no processo da mediunidade, mas o principal é olharmos para dentro de nós mesmos, porque nós somos espíritos e nós temos toda a capacidade, toda a potencialidade de desenvolver e de nos relacionarmos com o plano espiritual, de forma natural, de forma consciente, a trazer um reflexo produtivo para nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor. Como disse Jesus, vós sois deuses. Todos nós o somos. Qual a grande diferença de Jesus, que foi médium do próprio Deus, de um Francisco de Assis, de um Chico Xavier e de nós? É o tempo de caminhada, é o exercício, é a dedicação, é o aprendizado para desenvolver todas essas nossas capacidades. Eu acho isso fundamental a gente não perder. Porque às vezes a gente olha, hoje não vamos falar de bicorporeidade. Por exemplo, alguém já teve esse processo mediúnico aqui no grupo? Se desloca em alguma circunstância? Já esteve presente em outro lugar? Não. Tereza, não, Tereza? Ainda não lembro, né? A emancipação da alma, né? Claro que temos, né? Claro que temos de estarmos em outros locais, enfim, de recordar fragmentado, né? Fragmentado ou mais lúcido alguns dias, aquilo ali. Ou seja, na base, né? Essa é a base que eu tenho, né? De entendimento. Mas de forma consciente, Mário. Você para, fecha os olhos, entra num processo de transe, como você estava falando da Dona Ivone, e aparece em algum outro lugar para dar um esclarecimento, para levar um pão, para levar um consolo a alguém, como fazia Eurípides. Assim, o tempo que você falou aí de caminhada, o meu ainda está muito atrasado. Todos nós temos. Então é interessante. E aí a gente vê esses grandes espíritos, as grandes almas que aqui estiveram, entender que eles são o nosso futuro.
Nós vamos trabalhar tudo isso com muita tranquilidade. Agora, o que dizem os nossos irmãos orientais? Toda grande caminhada começa no primeiro passo. Se a gente não começar a estudar agora, exercitar agora, nesse quesito que o Mário bem lembrou, em última instância, é um processo de emancipação da alma. Então, a bicorporeidade é apenas uma parcela específica de uma determinada metodologia de expansão da alma. Porque nós somos espíritos. Nós estamos vinculados a este corpo físico, célula a célula. E nós temos a expansão. Por exemplo, durante o sono, em que o corpo fica e o perispírito vai aonde o seu coração está, como diz Jesus. Onde tiver o teu tesouro, vai estar o seu coração. Aquilo que a gente não consegue fazer na carne, mas que são anseios e desejos íntimos, na hora do desprendimento do corpo, através do sono, nós temos possibilidade de realizar. A bicorporeidade é apenas uma especificidade que uma das peculiaridades é que seja consciente, em que efetivamente, como eu falei com o Mário, a gente pare, entre num processo de introspecção, ou de êxtase, ou de concentração, e, por livre vontade, se desloque a algum local para realizar alguma tarefa lá. Este é efetivamente aquilo que nós chamamos de bicorporeidade. Nos livros clássicos do Espiritismo, que vamos citar aqui, é também conhecido como bilocação. E no livro dos Espíritos, nós vamos ler aqui uma pergunta, ele fala da ubiguidade dos espíritos. Lembrando que o processo de mediunidade não é só no corpo físico. No plano espiritual, os espíritos com maior capacidade têm a possibilidade de estar não somente em 2 lugares, mas em mais lugares. É conhecido, Dr. Bezerra, o potencial que ele tem de dar mais de uma comunicação ao mesmo tempo. Isso pelo processo enquanto desencarnado. Então, a gente exercita aqui, desencarna no plano espiritual e tem as mesmas possibilidades lá, com uma capacidade ainda maior. Então, a primeira linha é muito importante do capítulo, onde Kardec diz assim: estes 2 fenômenos, que ele está falando da bicorporeidade e da transfiguração, são variedades das manifestações visuais. E por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, se reconhecerá facilmente, pelas explicações que deles podem dar, que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Não é sobrenatural, que ele discute lá no início do livro. Não existe o sobrenatural, a não ser que entender desse processo que vai além daquilo que é corriqueiro em nós. Agora, a bicorporeidade é uma variedade da manifestação visual. O que são as manifestações visuais? Estudamos aqui no capítulo 6. Então, tudo que foi estudado no capítulo 6, das manifestações visuais, sobre as aparições, o ensaio teórico sobre as aparições, os espíritos glóbulos e a teoria da alucinação. A bicorporeidade é uma especificidade. É uma característica da manifestação visual. E deste capítulo, eu gostaria de relembrar 2 perguntas, que são a base para nós entendermos a bicorporeidade. A primeira é: os espíritos podem se tornar visíveis? E aqui, logicamente, Kardec está falando dos espíritos desencarnados. Porque nós somos a materialização do espírito. Né? Nós somos um espírito com um perispírito, ligado célula a célula, no processo da reencarnação. Nós somos a materialidade. Só que aqui ele está falando dos espíritos desencarnados que estão nesta outra vibração. E a resposta é lógica, simples, direta. Sim, sobretudo durante o sono.
Entretanto, certas pessoas os veem durante a vigília, mas é mais raro. Então, como disse o Mário, a emancipação é natural de todos nós, é possível e se dá de forma natural todos os dias quando nós exercitamos o sono, o descanso do corpo físico. E aí nós temos a possibilidade de estarmos. É interessante lembrar, por exemplo, do livro Nosso Lar, que André Luiz lá estava, e ele vai para uma determinada reunião, e ele vê um pessoal estranho, parecia que tinha como se fosse um rabo, né, um fluido atrás dele. E ele estranha e pergunta, que tipo de espírito é esse? E eu não sei quem respondeu para ele, não me lembro, não sei se é Lísias ou se foi Narcisa, estava lá próximo, e falou assim, mas André Luiz, vê se que você é novo aqui mesmo. Quem são esses? São os espíritos, são os homens encarnados, que já se predispõem durante a noite e já têm esta capacidade, já conquistaram a possibilidade de vir ao nosso lar para ouvir também as prédicas dos instrutores aqui. Por quê? Porque é o fluido, né? É o perispírito na seu processo de expansibilidade que está vinculado ao corpo. E dos que estão desencarnados, que já não tem mais essa ligação com o corpo, eles estão completos. Então, realmente, esta emancipação, ela é muito mais natural do que a gente possa imaginar. Inclusive, eu tive ouvindo um estudo do Peixinho, né, o presidente aí da FEE, e ele estava dizendo, que eu acho que em São Paulo, eu não sei se ele ainda, se ele está fazendo aí, pesquisas de sono induzido. Olha que interessante, Mário. Você prepara, você concentra, você induz a mente para que durante o sono você vá encontrar com determinadas pessoas e depois, quando retorna, há que se recordar, né, fazer o exercício de você ver o que vocês conversaram, a roupa que a pessoa estava, o local onde se estavam, que é um exercício consciente, que todos nós fazemos de forma natural, mas que podemos efetivamente exercitar. O Valdo Vieira, já desencarnado, grande parceiro de Chico, à época, né? Ele desenvolveu, após o Espiritismo, projeciologia. Jailson não está aqui, mas Jailson fez uns cursos com ele, na época, aquele encarnado e o outro, né, que é Wagner, é o grande continuador. Eu não sei nada de projeciologia, então, mas o que eu já li, aí tem a base, isso aí, né? É uma indução, treinar as pessoas que aprendem projeciologia para sair do corpo conscientemente. É isso aí? Você conhece alguma coisa? Sim, o que eu já vi também foi na internet, porque ele foi muito inteligente, foi um grande médico, né? Esteve ao lado de Chico, uma mediunidade estuante, né? De psicografar um capítulo par e outro ímpar em lugares diferentes e ter essa junção, então tem que ter uma afinidade muito grande com o projeto do Chico. E depois que ele abriu, o que eu observei, o que eu já vi no YouTube, são realmente este exercício. Ele se deslocava com muita tranquilidade, ia a determinados locais e depois compartilhava com aqueles que seguiam. E seria, assim, vamos dizer, um espiritismo puramente científico. Apenas, ele até dava uns nomes diferentes, dizia que Chico afastou dele porque ele era muito caritativo. Era um estilo da vida dele fazer caridade. E o dele era fazer ciência. Né? Mas independente, o que é interessante? Porque o fenômeno mediúnico e da bicorporeidade, da expansão oral, não pertence ao espiritismo. Eu tenho um livro aqui interessante, Clóvis Tavares, Mediunidade dos Santos. Você
Vocês conhecem? Muito interessante. Excelente. E ele fala do quê? Dos santos católicos. E aí a gente vai de São João da Cruz, a Madre Teresa, a Santo Agostinho, é uma quantidade grande. E é justamente esta possibilidade mediúnica que os tornaram santos. Olha que interessante. A capacidade de bilocação. E aqui ele fala especificamente de Santo Antônio de Pádua e do São Afonso de Ligório. Nós vamos depois relembrar a possibilidade dele, mas é justamente aquilo que os encaminhou a serem considerados santos, fazerem aquilo que não é estudo da Igreja Católica Apostólica Romana, mas que independente, aí seja na projeciologia do Valdo Vieira, puramente científico, e dos seres humanos. A grande diferença do Espiritismo é que ele explica, metodiza, faz a pesquisa, com o auxílio de quem? Dos espíritos superiores, que estão avançados, que vêm nos auxiliar, assim como na escola você tem o professor e tem o aluno. Então você tem um aluno que pode ser bem desenvolvido, como podemos categorizar aí o Allan Kardec, um espírito de gabarito, mas que tinha que materializar na Terra para fazer o trabalho dessa reunião de todos os ensinamentos de forma pedagógica, como ele bem fez, tendo auxílio do Pestalozzi e desses grandes homens que deram sustentáculo, como Alexandre Aksakoff, como Gabriel Delany, como William Crookes, como César Lombroso e tantos outros, né? O Leon Denis, Camilo Flammarion, que deram um suporte. Então, todo trabalho ele é coletivo, nenhum trabalho ele é único. Eu gosto de lembrar isso, Mário. O único espírito que teve aqui que não precisava de ajuda de ninguém foi Jesus. E qual a primeira coisa que ele faz? Depois que ele é batizado no Rio Jordão? Convidar 12 para auxiliá-lo. Porque é assim que se dão os trabalhos. É assim que se processa a evolução. A segunda pergunta, ainda deste capítulo anterior, que é a bicorporeidade, é apenas uma parcela, uma especificidade, diz assim, pergunta 21, como o espírito pode se tornar visível? Então, Kardec pergunta, ele pode se expandir? Pode. Como ele faz isso? Resposta, o princípio é o mesmo de todas as manifestações. Então, o princípio é um só. E prende-se às propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. Vocês estão estudando o perispírito, eu vi, parece que James fez uma sequência, não sei se já acabou. Falta uma. Acabou? Falta só uma. Falta só uma. Mário me deu a foto aí do Zimmermann, do livro, né? Teoria da mediunidade. Teoria da mediunidade. E existem muitos estudos. O que nós sabemos é que a base da mediunidade, ela está sedimentada no perispírito. Mas não podemos deixar de lembrar que o perispírito também é matéria, que está sujeito às vibrações do espírito, da centelha divina, daquilo que pensa. Então, o perispírito, como corpo físico, ele também tem um processo de desenvolvimento. Ele tem um processo de apuração, de quintessenciamento. Ele vai se purificando na medida em que nós vamos vivendo, nós vamos, pela lei do progresso, evoluindo. Porque o perispírito de um espírito que está no mundo primitivo, ou que está aqui entre nós, mas ainda vinculado às questões materiais, ele tem uma densidade, ele tem uma característica, uma opacidade completamente diferente da nossa, que tem um tipo, características do perispírito completamente diferente de um Divaldo, de um Chico. Não é? Então, e o desenvolvimento, eu não gosto dessa palavra, mas vamos tratar a palavra, o desenvolvimento da mediunidade passa pela sutileza,
pelo incremento das potencialidades do perispírito. Então, estudar o perispírito é estudar a mediunidade, é estudar a nós mesmos, é conscientizarmos efetivamente da nossa parcela e depois fica muito mais tranquilo todos os processos da mediunidade. Eu gostaria de lembrar apenas algumas funções. Como eu disse, você está estudando bem com o Ney, mas só para a gente entrar na bicorporidade especificamente, que é a plasticidade, a densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, expansibilidade, tangibilidade, pericibilidade, visibilidade, odor e temperatura. Isso algumas, que na verdade é uma gama de possibilidades que o perispírito se apresenta. Então, quanto mais investimento no estudo, no aprendizado e no exercício do conhecimento das características do perispírito, mais aprimorados nós estaremos para as manifestações mediúnicas. Certo? Aproveitando isso, nós vamos pegar aqui, no livro Hipnotismo e Mediunidade, de César Lombroso. Ele diz assim: Santo Agostinho também conhecia esses fenômenos. Ele está falando da bilocação, da bicorporidade, que deixou escrito, abre aspas, as aparições dos mortos aos vivos devem fazer-se como dos vivos aos vivos. Porque, no capítulo anterior que fala de alguns tipos de aparições, e durante o livro dos médiuns existem vários tipos de aparições, existem as casas mal assombradas, existe aquele cara do rapaz que cheirava, do senhor que cheirava rapé, tem vários tipos de aparições. Então, agora, geralmente, a mais natural, que acontece numa quantidade maior entre nós, é a aparição do espírito desencarnado, do morto, como se diz, com os vivos. Que aí pode também, tem uma variedade muito grande. É outra coisa que a gente, eu acho que não existe o limite exato, onde termina um tipo de mediunidade e onde começa outro. Eles se entremeiam entre si, são imbricados entre si. E também o mais importante na vida não é delimitar especificamente. Então a gente tem a mediunidade de efeitos físicos e de mediunidade de efeitos intelectuais. Kardec lá para frente vai fazer uma classificação. Agora, a comunicação, a manifestação mediúnica de um efeito físico também traz consigo efeitos intelectuais. Traz ensinamento, traz aprendizado, traz conselho. Tanto quanto a manifestação de efeitos intelectuais também não deixa de ter uma parcela de manifestação física, de doação do ectoplasma, de emprestar as energias do próprio corpo físico. Porque a mediunidade, ela está calcada no perispírito, mas ela tem o seu contributo fisiológico. E a união dos dois é que faz um processo, um médium no clássico, vamos dizer assim. Porque no item 159, Kardec lá define, todos nós somos médios. Mas aquele médium que percebe o espírito, que vê, ou que fala, ou que escreve através dele, ou que ele tem contato, e que ele é intermediário para trazer um conhecimento, um esclarecimento, um estudo, uma palavra, um comunicado, efetivamente, tem que ter essa possibilidade do perispírito, tanto quanto as questões fisiológicas. Então, Santo Agostinho, né, ele também comunica muito na base da doutrina espírita. Ele diz que tanto pode aparecer, as aparições dos mortos devem fazer isso como dos vivos, em relação aos vivos. A essência é a mesma. A essência é a mesma. Porque o espírito desencarnado também tem um perispírito. Porque o espírito em si, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, questão
88. Fala sobre a ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada, constante? 3 atributos. Forma determinada, forma limitada e uma certa constância. E a resposta é enigmática, tá, o Mário? Eu acho que é uma das respostas mais enigmáticas. Porque diz assim: para vós, não. Para nós, sim. Ou seja, no corpo, para nós, o espírito não tem como definir. Mas para os espíritos, tem. Isso é enigmático demais. Porque eu estou falando de definir a mim mesmo. E esse é um dos processos da evolução e da reencarnação, que é o autoconhecimento. E aqui na carne, o que eles estão falando é que é um processo que demanda muito empenho. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão, uma centelha. Então, para nós não é nada, para eles é alguma coisa. Então, sutil. Na verdade, o que é o espírito senão a manifestação de Deus em nós? Porque nós fomos criados por Deus. Então, essa centelha, esse princípio inteligente, hoje, enquanto seres humanos, na fase racional, os seres inteligentes do universo, é a manifestação divina. É aquilo que Moisés falou, a imagem e semelhança de Deus. E aí, a partir da questão 93, eu não vou ler, mas ele vai falar do perispírito. Ele vai falar de algumas características do perispírito. E diz assim: o perispírito tem a forma que o espírito queira. Que vem corroborar o quê? Diga, Feira. O senhor vai falar, senhor Matheus? Fique à vontade. Não, pode ir. Não? O que significa tem a forma que o espírito queira? É a vontade que o Leon Denis trata lá no Problema do Ser Destinador. Nós somos fruto das nossas escolhas. Nós somos fruto da nossa escolha. Do nosso empenho em fazer o quê? Purificar o corpo ou perispírito pela ação moralizante e ética em relação aos nossos semelhantes, ou de adensá-lo nas vibrações da matéria, nas vibrações do desejo, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E o perispírito vai ter a forma que nós queremos. E aí a gente recorda, só para caracterizar bem a questão do perispírito, eu vou citar Libertação de André Luiz, das formas animalizadas perispirituais. Zoantropia, licantropia. Como que o perispírito tem a forma do animal? Porque está sob o guante do desejo e do pensamento que o espírito queira. Com certeza existe o processo magnético. Com certeza existe o processo de indução. Como está lá no livro Libertação. Você é uma loba, você é uma loba. Então, existe esse processo. Mas, efetivamente, quem determina é o sentimento de culpa do espírito que se acha realmente uma loba no livro Libertação e ela começa a transformar o seu perispírito de acordo com os seus desejos, com os seus anseios. Certeza. Então, nós somos fruto de nós mesmos. Isso é divino. Isso é, além de trazer uma responsabilidade muito grande, que a gente não pode falar nada. Ah, eu sou assim, tem essa característica física ou moral, porque meu pai, porque minha mãe, porque... Não. Não existe o acaso. Antes de reencarnar, nós já vamos nos aproximando e vamos pegando a carga genética do pai e da mãe que precisamos para compor o corpo, que vai nos proporcionar a oportunidade melhor no universo de evoluir, de melhorar, de aprender, de desenvolver.
Então, Santo Agostinho deixa isto. E aí, ele vem falando que já desenvolveu, o César Lombroso, desenvolveu uma biografia, uma monografia, na verdade, desculpa, não é César Lombroso, não, é Ernesto Bozano, um outro autor clássico, que trabalha também os processos da mediunidade, num livro chamado Animismo e Espiritismo. É um livro denso, tipo esse do Zimmermann, grosso, conheço ele em 2 volumes, em que ele faz uma contestação de uma teoria, se não me falha a memória, de um alemão, e depois ele faz a desconstrução e ele faz a construção daquilo que é a nossa realidade, daquilo que a ciência espírita vem nos mostrar. E em relação à bilocação, para que isso ocorra, ele vem demonstrar as possibilidades através da secção. Você cortar um braço e o ser humano sentir ainda o braço, porque o perispírito ainda está ali. Aí ele fala, por exemplo, de fotografia por meio de espectroscópio, que projetava o feixe luminoso sobre um anteparo em que apareceram não apenas traços, porém formas de mãos e outros membros fluídicos. Ou seja, pessoas amputadas do braço tiraram fotos através desse espectroscópio e o feixe de luz apareceu, para comprovar que, além do corpo físico, existe o perispírito. Isso vai fundamentar. Pode falar, Márcio, à vontade. Isso aí, aqui tem vários amigos, integrantes já de reunião mediúnica, e pessoas já no aprendizado. Isso é de uma importância saber, esse estudo aí, enfim, feito por Bozano, né? Esse daqui é Bozano. É Bozano. Porque quando às vezes acontece assim, um doutrinador, como a gente chama, bem intuído, chega alguém nesse exemplo aí, sem um braço, só nesse exemplo. Aí você tem um braço, meu irmão, sinta seu braço. E acontece, às vezes, o espírito fica tão feliz que sentiu de volta, né? Teve de volta o seu braço, né? André Luiz passa por isso no livro Mensageiro, um espírito cego, né? Que ele dá um passe, você enxerga. Ele não está enxergando pelo olho, mas ele não tem um olho a dizer, não tem um globo ocular, mas você enxerga e a mulher se joga nos pés dele e volta a enxergar, ele fica emocionado. No livro do Mensageiro, ele narra isso, em um trabalho dentro de um centro. Então o doutrinador passa por isso, nessas experiências aí constantes, né? Quer dizer, o braço, Sabadino, o braço está lá, né? O espírito chegou na mediúnica, ele tem o braço, né? Ele perdeu num acidente e morreu sem o braço, mas ele tem no perispírito. É isso aí que eu quero falar. Perfeitamente. Eu tenho um amigo em Ouro Preto, cidade famosa aqui nas Minas Gerais, em que é muito comum na reunião mediúnica dele fazer reconstituição perispiritual de espíritos cujos membros foram amputados aqui. Nesse caso, né? Só que a ideia é a mesma, só é um pouquinho mais profundo, porque existem espíritos, existem médios que doam ectoplasma para fazer a recomposição. E ele realmente fala isso que você disse, Mário, a alegria do espírito ver recomposto o seu próprio corpo. É fenomenal, é extraordinário. É uma grande função de uma reunião e poder participar, de auxiliar, né? É sentir como Jesus, de trazer vista a um cego. É isso. E a gente não faz sozinho, nós não temos isso, né? Mas, como diz Pedro lá, junto com João, eu não posso nada, não tenho ouro nem prata para te dar, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Porque são peculiaridades, porque são possibilidades. E na medida, como disse André Luiz, que o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Essas manifestações vão acontecendo. Na medida que existe a sensibilidade do grupo mediúnico e
do doutrinador, do evangelizador, isso vai acontecendo. Porque os espíritos já sabem que ali existe esse tipo de consciência. Então você traz determinados espíritos com essas características para serem auxiliados. O que eles muitas vezes não conseguem fazer no plano espiritual. Porque a sensação, como falou o Santo Agostinho, ela é da mente. E como diz o Livro dos Espíritos, o perispírito tem a forma que o espírito queira. Nós vamos lembrar mais uma vez do livro Nosso Lar, da sobrinha da mãe do Lísias, onde o André Luiz ficou hospedado, recém-chegada da terra, e ela estava muada. E então, me parece, se não me falha a memória, era alguma coisa do pulmão que ela havia desencarnado. Tuberculose, Heloísa. Tuberculose. E ela continuava tossindo, e ela continuava tendo as sensações, e a mãe do Lísias fala, não haveria necessidade. E o trabalho, o que era? Desapega, ser espírito. Mas também, você veja, não basta estar no nosso lar, que independe do espaço físico, a conscientização do espírito. E o respeito de que seja devagar, que seja lento, porque não poderia. Vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma operação aqui, porque no nosso lar tem hospital, então vamos tirar essa sensação dela. O respeito pelo livre-arbítrio, da conscientização, você não precisa, minha filha. Quando ela sentir que não precisa, que aquilo ainda são reflexos do corpo físico, que estão no perispírito, e que ela tem toda a capacidade de passar, é lindo, é maravilhoso. A gente vê a mediunidade na prática, auxiliando, diminuindo a dor, a angústia de um espírito. E é só olhar para a gente e pensar o que é uma angústia muito grande e ver quando alguém nos alivia. Como é gostoso, como é satisfatório. É a própria felicidade. É um êxtase que a gente tem nesse processo. Né, Mário? Não vou falar, não, mas só para lembrar, Recordações da Mediunidade, Dona Ivone vai evangelizar um senhorzinho que está numa casa, e ali era a casa dele, ele tinha umas galinhas e mortinha. E estava ali, há um bom tempo. Ela pegou amizade com ele, foram vários meses, que a gente acha assim, né, numa reunião vai resolver tudo. Meses de conversa. Ela criou uma confiança nele, depois falou assim, vamos para o hospital. Aí ele falou assim, mas quem vai cuidar das minhas galinhas? Ela falou, eu vou cuidar. Como já tinha confiança, ele foi resgatado e se desfez, porque era tudo forma mental que ele tinha naquele local. Ele sofria de elefantíase. O Charles tira ele para cuidar dele. Diga, Feira quer falar aí, Beto? Lá no centro espírita de Mato São João, que eu frequento, tinha muitos casos de deficiente, porque é uma região que tinha muito escravo, então muitos sem perna, sem braço, sem mão, e a gente fazia esse processo de reconstrução do perispírito. Aos poucos ia fazendo, com o maior carinho. Rapaz, o médico chega a chorar, a gente doutrinando, é uma alegria tão grande que contagia o médium e o doutrinador mais ainda. Uma coisa muito bonita, sabe? Eu gostei bastante dessa passagem aí, da ajuda, da reconstrução do membro desses espíritos que chegam lá tão aflitos. Que beleza, né? É uma alegria. Eu falo, é um privilégio, é uma possibilidade que me faz relembrar Leon Denis. As maiores alegrias da vida eu passei junto com os espíritos, numa reunião. Não tem festas na Terra que cheguem próximo ao êxtase e à satisfação de participar de uma situação dessa, né? Eu vou ler mais um pedacinho do que ele fala, o Ernesto Bozano ainda,
sobre a questão da base para o processo de desdobramento ou bilocação ou bicorporeidade. Depois analisei outros setores importantes dos fenômenos de bilocação. Aqueles em que o desdobramento se dá por ocasião do sono natural. Então, existe bilocação quando se está dormindo, pelo sono provocado, né, pela magnetização, pelo delírio, pela narcose, pelo coma, e sucessivamente os casos em que o fantasma desdobrado de um vivo durante sono é visto por terceiros, para afinal chegar aos casos em que o fenômeno de desdobramento fluídico se produz no leito de morte. Então ele estudou todos esses casos, ou seja, todas essas possibilidades em que há uma alteração no psiquismo, no corpo físico, seja pelo sono, pela indução, pela narcose, pelo coma. Eu creio que em algumas possibilidades, ele não cita aqui, mas a anestesia, e a dona Ivone conta que já no próximo ao seu desencarne, ela passou por uma operação, ela foi anestesiada, depois disso a mediunidade dela nunca mais foi a mesma. Olha que interessante. Então, as questões que movimentaram no seu corpo, como realmente a anestesia, né, ela te deixa a capacidade da emancipação da alma, de você largar o corpo, né? O que aconteceu com Dona Ivone no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, por Chico Xavier, você vai ver isso aí, a interferência de uma anestesia, de qualquer medicação que a gente tome, vacina, o que for, interfere no perispírito. Quando eles vão fazer o desligamento de um espírito chamado, se não me falha a memória, Cavalcante. Então, Cavalcante tem medo de morrer, mas ele está apodrecendo em vida. Então, o médico vai aplicar nele a eutanásia. Então, primeiro, aí os espíritos se mobilizam para desencarná-lo, Cavalcante, antes dele tomar a injeção, mas não deu tempo, porque teve que vir uma equipe especializada, não deu tempo, e aí Cavalcante ficou praticamente materializado com os fluidos humanos terrestres ao lado deles, lá, sofrendo todas as injunções que eram feitas no seu corpo físico já morto. Então ele vai explicando isso aí, que essas injeções, tudo que a gente toma de medicação, interfere em nosso perispírito, porque a gente tem medo da dor. Eu achei tão interessante, porque, Roberto, você falou isso aí, está na questão 101, que foi estudado anteontem, o amigo. O espírito imperfeito se caracteriza pela predominância da matéria dos espíritos. Então, aquilo tudo é a mente. Se minha mente predomina os interesses da matéria, do ego, das coisas, eu tenho medo de morrer, medo de perder, aquilo afeta a minha mente, que afeta o meu perispírito. Então, se você pegar o livro A Beleza da Vida Eterna, aos capítulos finais você vai ver uma explicação sobre isso, como as medicações que a gente toma durante a encarnação interferem no processo do perispiritual. É um universo que se abre, né, Mário? Porque, vamos imaginar, é aquilo que Jesus disse. O importante não é o que entra pela boca, é o que sai. Mas sai aquilo que já entrou. A nível psíquico, energético, o que nós não absorvemos energeticamente dos ambientes em que a gente vive? Rapidinho, eu vou falar de um livro, chama Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda, lá da Índia. Ele teve no Asram, o mestre dele, ele nunca se alimentava fora do lar do Asram, da casa dele. Porque ele dizia que o alimento absorve as energias do local, e os locais fora do Asram, fora do local sagrado onde ele morava, eram muito atribulados. E se ele alimentasse, ele absorvia aquilo. Ele viajava 1, 2 dias só
se alimentava quando voltava para casa. Como que esse processo energético do perispírito, que o perispírito absorve, e aí a gente, só para citar também, porque é um campo que se abre, que eu falei, um universo que se abre, nos processos de acupuntura, nos processos de aquele remedinho que a gente toma, me fugiu o nome. Fitoterápico. Homeopatia. Né? Os processos homeopáticos. Aí a gente volta para o centro, passe magnético, água fluidificada. Como isso? Aí a gente vai ficando sensível para essas coisas, e isso vai auxiliando. Isso vai nos propiciando efetivamente a sutilização do perispírito para... Eu vou dar um salto aqui, depois a gente retorna, uma pergunta que foi feita para o Santo Afonso. Poderias nos dar explicação desse fenômeno? Olha o que ele fala. Sim, o homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude e se elevou sua alma, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Uma frase que a gente pode dizer, mas como assim? É essa sutileza. É você desapegar das questões da matéria, do alimento, das notícias, das emoções, que reinam onde a gente vive. Não é sair do mundo, é que Jesus disse, viver no mundo sem ser do mundo. Compartilhar, mas não obrigar. Não ser aquela emoção que vai estar em contato com essas energias que são completamente responsáveis umas em relação às outras. E se a gente assimilá-la, nós vamos identificando. E para ter a bicorporeidade, a gente precisa de quê? O homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude, elevou sua alma a Deus. Fica mais fácil você fazer o quê? Se deslocar. Por exemplo, que o Mário deu do Cavalcante. Muito apegado à matéria. Até para desencarnar é difícil. Você imagina ele fazer um processo de manifestação pela bicorporeidade. Não vai. Ele tem medo de ir e não voltar mais. Porque você se entregar para sair é a sensação da morte. O corpo vai ficar aqui e você vai se retirar. Se a gente tem receio e é muito apegado ao corpo, a essa materialidade, a essas energias que vibram na Terra, como que nós vamos nos deslocarmos, nos desdobrarmos, nos bilocarmos para outro local? E aí vem a pergunta. O nosso local é aqui mesmo. É aqui. E aí tem uma pergunta assim, e se alguém resolver tocar na gente, no espírito, no ser humano que está fazendo a bicorporeidade? Vai alterar o processo? E o espírito responde que a sensibilidade do espírito é tão grande que antes de ser incomodado, toca o corpo. Em que velocidade? Está no livro dos espíritos, velocidade de pensamento. Porque deslocar do corpo não é nada menos do que expandir o perispírito. Mas a vida existe aqui, no corpo físico. Lá é uma aparição. Com todas as características. Porque as pessoas são vistas, falam, interagem, mas a vida está no corpo físico aqui. Pode falar, mano. Eu não sei, eu tenho uma obra, mas agora acho que me foge o nome. É de Hermínio de Miranda, tá lá dentro, ó. Onde para mim eu leio aquilo ali, eu acho aquilo chega assim, se não fosse espírito eu ia dizer sobrenatural.
né? Com aquele ator. Você deve se lembrar de Telly Savalas, né? Kojak, o careca, que tinha uma cracatua. Detetive Kojak. Sim. Kojak não é para os novinhos, viu, Tereza? Kojak é só para quem tem 50, 40. Você lembra? Os novinhos aí não vão se lembrar do Detetive Kojak, que tinha uma cracatua, uma ave, que ele cuidava, solitário. O ator Telly Savalas ficou sem gasolina. Não estava bêbado, não estava nada. Ele fala, uma entrevista na CBS. E quando ele sai com um galão de gasolina no Central Park, em Nova York, passa um homem de carro e dá carona a ele. Aí quando ele chega no posto, o homem vai conversando, o homem faz uma pausa porque alguém morreu, jogador de futebol americano que ele gostava muito. Aí ele ouve no rádio, Kojak, Telly Savalas, dentro do carro, não foi na... E quando chega no posto de gasolina, o ator esqueceu a carteira. Aí o homem empresta $1 a ele. Aí ele fala, eu vou pagar a você amanhã. Não precisa, vai. Aí o homem deu o telefone da casa dele. Telly Savalas abasteceu, o homem trouxe ele de volta, ele abasteceu o carro e o homem foi com seu carro embora. No outro dia ele ligou, a esposa do homem falou, o senhor está de brincadeira. O senhor está procurando. Ela, por quê? Meu marido já morreu há 2 anos. Aí ele foi lá. A mãe dele é médium. O termo é nosso, né? Que ele cita na CBS. Quando ele chega, ele vê a foto do marido morto há 2 anos. Ele diz na CBS que ele entrou no carro, conversou com o homem que morreu na hora da rádio, que sensibilizou o motorista, morreu mesmo, foi no noticiário no outro dia em Nova York, e ele morreu sem acreditar em espírito. Ele falou, isso é uma grande pastiche. O homem perguntou, mas você passou por isso? Mas não acredito. Hermínio de Miranda coloca numa obra um capítulo sobre isso aí. Como é que... não sei se você vai conseguir responder, porque eu leio e não consigo. O espírito materializou o carro. Transportar o aporte de dinheiro, menos mal, né? A gente vai ter um capítulo sobre isso. Fenômeno de aporte, de transporte. Mas como é que você entra num carro materializado? Carro tem perispírito? Só o carro de Ferreira, viu? Mas aí é outra história. Diga, Roberto. É verdade. Você me fez recordar, o Mário, de Sócrates. A mãe de Sócrates era parteira, né? E aí, em relação à pandemia, fazer um pequeno parênteses, diz assim, o mundo vai ser melhor depois da pandemia, as pessoas vão ficar mais fraternas, as pessoas vão ter um comportamento diferenciado. E aí, quando perguntou para Sócrates, né, por que ele não estendia o conhecimento dele para todos, por que não transformava a humanidade, e ele falou, a minha mãe é parteira, só tem uma coisa que é impossível dela fazer, é trazer à luz quem não está grávida. Então, as pessoas que não querem, não adianta. Não é a lógica, não é a vivência. Você conversa com o espírito e fala, não acredito, isso não é espírito. Não é, nada vai fazer convencer. Então, há esse processo interior de se engravidar para nascer para uma vida diferenciada, para enxergar um mundo diferente. E vou mais sutil, Mário, vamos lembrar 2000 anos, senador da República, Públio Lentulus, inteligente, né? Culto, um cabedal, ele encontra com Jesus, a filha dele é curada, ele volta para casa e não consegue acreditar nisso. Foi uma ilusão. Verdade. Cabe a você decidir agora, 1 minuto, ou me encontrar daqui a séculos. Ele escolheu os séculos. Mano, 2000 anos depois. Não é interessante? Aí vem aquela pergunta que foi feita para o André Luiz, que aí me treme um pouco. Porque André Luiz, quando ouve aquilo tudo, por que nós não vamos lá e falamos isso para os espíritos? Aí, com muita... O espírito superior tem que ter muita paciência, né? Ele diz assim, meu filho, por que você não mudou até hoje? Por que você quer mudar o outro? Quanto tempo você demorou para ter essa consciência?
E só para finalizar, a gente lembra de quem? Jesus, o rico e o Lázaro. Deixai voltar à terra para mostrar para os meus parentes. Eles têm os profetas. Não adianta você voltar a falar materialismo. Eles não vão acreditar. Porque quem não crê pela razão, não vai ser a prova tácita que vai fazer com que se modifique. Porque é uma questão interna. É uma questão de dentro para fora. Ô, Mário, já tem uns 3 minutos que apareceu aqui. A chamada terminará. É assim mesmo, hein? É, sim. Tem alguém para perguntar aí? A chamada vai encerrar. Não, a chamada que vai encerrar daqui a 5 minutos. Não, eu botei 9h15. Ele só encerra. Não, a gente não vai até 9h15. Mas eu sempre deixo uma margem. Pode perguntar, Tereza, você quer falar? Você abriu aí? Você explicou isso aí do profeta muito bem. Que é interessante mesmo essa passagem aí. Se não acredita, para que enviar alguém? Não é verdade? Não vai fazer sentido. Se não acredita. Essa questão... Quer falar, Ferreira? Não. Estou satisfeito. Graças a Deus. Essa questão também que ele vai trabalhar, né, para o mês, novamente. É para o mês, nesse mês, não estou de cabeça, não estou. Acho que está dizendo aqui, essa chamada está quase no fim. É porque então não botei a margem. Então ficou 9 horas mesmo. Então vamos agradecer a Roberto. Deixa eu fazer aqui logo, que eu estou gravando, né? Deixa eu encerrar aqui a gravação antes que